Deixa eu só espelhar a minha tela. Certo. Só abaixar isso aqui um pouquinho. E pronto. Pronto. Bom, Espelho de Miragens. A literatura Nantes, de Manuel Carlos Caram e de Gustavo Verbeck. Por professora doutora Fernanda Marques Granato. Nessa breve comunicação, pretendemos investigar, a partir de uma perspectiva comparatista e de uma metodologia diacrônico-sincrônica, textos selecionados de Manuel Carlos Caram e de Gustavo Verbeck, que trazem a questão da identidade e alteridade, a multiplicidade do ser invertido, que é um e é duplo ao mesmo tempo, em constante movimento, o paradoxo e diversos elementos nonsense em sua composição, sabendo que o gênero nonsense teve seu início na Alemanha, na Itália, na França e na Inglaterra, do século XII, e atingiu seu ápice com as obras de Lewis Carroll e Edward Lear na Inglaterra do século XIX. Veremos que, assim como os personagens dos Limericks de Lear, homens que se assemelham a pássaros, pássaros que se comportam como homens, a jovem Alice de Carroll que aumenta e diminui de tamanho ao mesmo tempo, continuando sendo a mesma, os personagens de Verbeck que se transformam um no outro ao serem invertidos, sem perderem suas diferenças, e os personagens de Caran também, que também nutrem tamanha semelhança a ponto de ocuparem o mesmo lugar no espaço e serem pessoas diferentes. Isso só é possível no mundo nonsense. Mas o que é nonsense? Apesar de não haver unidade na crítica sobre a literatura nonsense, há uma concordância quanto ao fato de que no nonsense ocorre uma transformação radical sem que fique clara sua natureza ou causa, segundo o pensamento de Ide. De acordo com Ide, o nonsense expresso verbalmente almeja transcender as delimitações materiais e lógicas do mundo. A forte preocupação com a linguagem, com seus métodos, sua forma, função e conteúdo, levaram a diversas reações, como o rearranjo dos elementos da linguagem ou a utilização da linguagem para demonstrar sua inadequação. Não podemos deixar de mencionar a importância do conceito de paradoxo de puro devir, de Deleuze, em Lógica do Sentido, em que algo pode ser um e seu oposto ao mesmo tempo, e os pares e oposição, de Ogden em Opposition e The Meaning of Meaning, que repropõem e ampliam a questão da inversão de semelhantes para criar uma identidade pautada pela diferença. Segundo a teorização de Tix, o gênero nonsense é um gênero de literatura narrativa que se equilibra entre a multiplicidade de sentido e a simultânea ausência de sentido. Esse equilíbrio é efetuado pelo jogo com as regras da linguagem, da lógica, da prosódia, da representação ou pela combinação desses elementos. Para que seja bem-sucedido, o nonsense deve ao mesmo tempo convidar o leitor para a interpretação e evitar a sugestão que há um sentido mais profundo que deve ser obtido por meio da consideração de conotações ou associações, pois eles não levam a nada. Os elementos de linguagem e imagem que podem ser usados nesse jogo são primeiramente os da negatividade ou espelhamento, imprecisão ou mistura, repetição infinita, simultaneidade e arbitrariedade. Essa definição do nonsense como ponto de permanente tensão entre múltiplos sentidos possíveis e nenhum sentido leva-nos a pensar nos extremos da linguagem, atingidos no nonsense pela repetição, arbitrariedade, simultaneidade e quebra da lógica textual e da expectativa do leitor. Segundo Tiggs, a literatura nonsense é formada pela tensão entre presença e ausência de sentido, pela ausência de envolvimento emocional, pela apresentação que se assemelha a um jogo e pela essência verbal. Dessa forma, para Tiggs, no que o autor chama de repertório do nonsense, temos as seguintes ferramentas disponíveis: o espelhamento, a inversão, a imprecisão, o infinito, a simultaneidade, o neologismo e a arbitrariedade. A imprecisão, de acordo com Tiggs, ocorre quando as fronteiras são desrespeitadas e elementos que não eram tão próximos acabam sendo justapostos em direções errôneas.
Excessos de significação, como enigmas, ecos, falsos contrastes e questões que, na verdade, são pegadinhas, conforme Stewart. Também coloca. O infinito, segundo as teorias de Tiggs e Stewart, é uma das possíveis conexões do nonsense com o mundo do jogo e do lúdico. Stewart coloca o nonsense em termos semelhantes aos de Tiggs, mas diz que o nonsense tem 5 procedimentos: as inversões e reversões, o jogo com os limites, o jogo com o infinito, a simultaneidade, o, o arranjo e rearranjo dentro de um campo fechado. Uma lógica que se situará como nonsense entre o sentido e a sua ausência pode ser traçada a partir de algumas noções trazidas por Deleuze em sua lógica do sentido. Um dos conceitos de Deleuze é o paradoxo de puro devir, caracterizado por um tornar-se simultaneamente um e outro, pelo crescer e encolher ao mesmo tempo, pelo movimento em duas direções diferentes ao mesmo tempo, esquivando-se do presente. A linguagem, que carrega uma dualidade interna, estabelece as regras e ao mesmo tempo supera os limites, pois é a linguagem que estabelece os limites, o movimento, por exemplo, a partir do qual o excesso começa, mas é também a linguagem que transcende o limite e o devolve a equivalência infinita do tornar-se limitado. Isso traz consigo uma identidade infinita e uma perda de nome próprio que desafia a continuidade e as fronteiras conhecidas, pois nomes determinam limites. Essa estrutura que vai simultaneamente em duas direções divide o sujeito. Dessa forma, o paradoxo, de acordo com Deleuze, destrói o senso comum como algo que designa identidades fixas. Dessa forma, o elemento paradoxal é ao mesmo tempo coisa e palavra, e nonsense e sentido não são análogos a verdadeiro e falso, e não podem ser concebidos simplesmente baseados em uma relação de exclusão. Entretanto, para tentar criar uma lógica do sentido, é necessário posicionar-se entre o sentido e o nonsense, habitando um modo de copresença. O nonsense, então, que não tem nenhum sentido em particular, mas produz um incrível excesso de sentido, é oposto à ausência de sentido, de forma que o nonsense é o que não tem sentido e o que, dessa forma e conforme exerce a conferência de sentido, é oposto à ausência de sentido. Isso é o que deve ser entendido como nonsense, de acordo com Deleuze. Da mesma forma, o nonsense foi definido por Tiggs de uma forma que ressoa com o conceito deleuziano de nonsense, como algo entre o sentido e a sua ausência, em eterno desequilíbrio e deslocamento perpétuo, afirmando ambas as direções ao mesmo tempo, escorregando nas superfícies e evitando o presente. Os pares contidos no nonsense, sentido e não sentido, sentido e ausência de sentido, excesso de sentido e ausência de sentido, trazem à luz as noções de tensão não resolvida, de serem duas coisas diferentes ao mesmo tempo, de se equilibrar entre duas formas complementares, mas mutuamente excludentes, como no espelhamento, na repetição, na simultaneidade e na arbitrariedade, nas quais o tempo é um construto que deve ser entendido como uma dualidade, como uma união de opostos, como um fluxo constante que vai para duas direções diferentes ao mesmo tempo e não se conforma nem se fixa. O espelhamento de dois termos, ambos os quais habitam os dois lados e vão para as duas direções ao mesmo tempo, é sempre representado por um par oposto ou pela repetição de coisas que são semelhantes e mutuamente destrutivas, em razão de sua própria similaridade. Esses termos, depois de passarem pelo tornar-se simultaneamente um e seu oposto, o que acontece na fronteira entre o que é referenciado e o referente, habitam uma ausência de profundidade, existindo na superfície da diferença entre os dois termos que se relacionam entre si sem perderem a sua dualidade inerente e a sua oposição, perseverando em um desequilíbrio eterno entre o sentido e a sua ausência, e em um perpétuo deslocamento do sentido da forma como o entendemos e do nonsense
como a permanente oposição e tensão construída no estabelecimento e ultrapassagem de limites, em um modo de copresença em que reversões e inversões acontecem todas ao mesmo tempo, já e ainda não, cortando demais e não o suficiente. Essa copresença também pode ser descrita como um paradoxo no qual o sentido e a intenção do sentido foram desconstruídos e transformados em um discurso que pretende criar um significado que não significa e que traz as limitações do gênero para o primeiro plano. Vejamos agora como essa copresença incongruente se apresenta nas obras dos autores selecionadas. Por um lado, Manuel Carlos Caram, nascido em Rio do Sul, Santa Catarina, em 1947, e falecido em Curitiba, Paraná, em 2007, foi um escritor e jornalista brasileiro. Escreveu e dirigiu 20 peças de teatro na década de 1970 e, a partir dos anos 80, passou a dedicar-se aos livros, vencendo o prêmio Cruz e Souza de Literatura da Fundação Catarinense de Cultura em 1995 com a obra Cebola. Por outro lado, Gustav Verbeek foi um ilustrador e cartunista americano e holandês, mais conhecido por suas charges do início do século XX, que contavam com jogos de palavras e storytelling visual. Verbeek nasceu em Nagasaki, no Japão, mas estudou arte em Paris e trabalhou em diversos jornais europeus. Em 1900, ele se muda para os Estados Unidos e produz tirinhas para jornais até 1910, quando passa a se dedicar à arte dos monotipos expressionistas. Passou os 2 últimos meses de vida no Hospital St. Barnabas, conhecido como Casa dos Incuráveis, antes de falecer em 1937. Verbeek é mais conhecido pela obra The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Mufferoo, de 1904, uma tirinha semanal de 6 quadros, em que a primeira metade da história era ilustrada e escrita com o lado direito para cima, e então, quando o leitor virasse de ponta cabeça a página, as ilustrações invertidas, com frases também invertidas, contavam a segunda metade da história, com um total de 12 quadros. A sua assinatura vinha de ponta cabeça e os personagens principais eram projetados de modo a parecerem o outro quando de ponta cabeça. A configuração do nonsense de Gustave Verbeek e de Manuel Carlos Caram nos apresenta uma colcha de retalhos de possibilidades significativas em sua poética nonsense, que desorganiza o mundo a partir de uma organização da linguagem e repropõe ambiguidades, ambivalências, repetições, espelhamentos e inversões que perpetuam a polissemia característica de seu nonsense, que não se conforma com uma definição e está em permanente movimento, habitando o infinito perpétua a ambiguidade e a polissemia percebidas no mundo invertido. No livro de Verbeek, originalmente publicado em jornais no início do século XX, temos diversas histórias contadas em tirinhas que podem e devem ser colocadas de cabeça para baixo, para que seja possível ler toda a história. Em 1904, Verbeek criou uma série de tirinhas para o New York Herald, que durou 65 domingos consecutivos. Cada história consistia em 6 imagens com legendas. Verbeek precisava de 12 quadrinhos, mas só poderia usar 6. A primeira metade era lida com a tirinha na orientação usual. A segunda metade era lida ao se virar a página de cabeça para baixo e se ler um novo conjunto de legendas ilustradas pelos mesmos desenhos que agora mostravam algo diferente. Os personagens Lady Lovekins e Old Mufferoo, ao serem colocados de ponta cabeça, se transformavam um no outro. Ou seja, nesse mundo invertido do nonsense de Verbeek, a atribuição de sentido depende da perspectiva, do ponto de vista que se adota e da orientação do mundo, fazendo sentidos polissêmicos possíveis nesse mundo imaginário. Em relação ao mundo invertido criado por Caram, temos que, segundo Roberto Alvim, autor do prefácio de Meia Dúzia de Criaturas Gritando no Palco, publicação que reúne as peças dramáticas do autor, em sua obra há deslocamento incessante e anarquismo erudito. A complexidade da existência é abordada por infindáveis lados, refletindo a inversão de personagens e ambientações de Verbeek e a multiplicidade do ser,
trazendo as diversas possibilidades da imagem no contexto nonsense. Ainda segundo Alvin, Caran escreve cavando e cava com palavras. Entretanto, não há saída. Há apenas a tentativa circular e infinita de descrever, nomear e catalogar, de controlar a vida e a experiência pura que vivemos na e por meio da língua, por meio de inventários e identidades, nesse estado infantil de espanto diante das coisas. Afinal, na obra, o familiar se torna estranho. Temos a infância da linguagem que desautomatiza o olhar, a percepção, a leitura multimodal. Aqui, o sujeito é desenhado como efeito da linguagem, em um cotidiano instável, incerto e labiríntico, que se prova ser mesmo um paroxismo obsessivo da organização que transfigura o lugar comum e aproveita esse solo caoticamente fértil para, diante da desestabilização das certezas, retirar o chão e recriar um outro universo de percepções ordenadas a partir do sólido que se torna instável e é percebido nas palavras escolhidas e diversas identidades criadas. No livro de Manuel Carlos Caran, Ora em Análise, Pescoço Ladeado por Parafusos, publicado em 2013, o autor compõe com diversas temáticas, propostas e releituras de eventos, um livro Frankenstein. Um livro em que compõe um verdadeiro gabinete de curiosidades sobre os diversos conflitos humanos, todo em caráter fragmentado, polissêmico e aberto à interpretação e participação ativa do leitor para construir seu sentido. O termo gabinete de curiosidades surgiu na Europa renascentista, remontando ao período entre o século XVI e o século XVIII, quando a curiosidade e o interesse por objetos incomuns estavam em alta. Esses gabinetes, que também eram conhecidos como Wunderkammer, Sala das Maravilhas, em alemão, eram espaços onde nobres, ricos, comerciantes, artistas e estudiosos exibiam suas coleções. Inicialmente, o termo se referia a coleções particulares de objetos raros e exóticos, que eram montados em espaços especiais. O termo designava salas de maravilhas ou coleções enciclopédicas de objetos cujos limites categóricos estavam, na Europa renascentista, ainda por definir. Seu livro acaba por compor, assim como Francisco Camelo coloca em seu artigo O Avesso do Bordado, além de Walter Benjamin em Rua de Mão Única, Infância Berlinense em 1900, sobre o livro Gabinete de Curiosidades dos poetas José Leonilson e Lu Menezes, uma pequena fábrica onde coabitam diversos temas, aforismos, fragmentos e propostas de escrita, tais como, por exemplo, o relato jornalístico de uma guerra fictícia, anotações sobre os números, um projeto de bestiário, fases da construção da identidade de um sujeito, anotações sobre a expressão, etc., momentos da criação poética em um caderno de caligrafia, configurando-se uma micropoética da constituição do sujeito pelos seus traços, pelas suas partes, pelas suas incongruências e seus fragmentos que não se fundem em uma imagem una, tornando-se mesmo uma forma de organizar a materialidade como colecionador de insignificâncias, termo de Walter Benjamin, e de organizar a identidade em um mundo invertido de avessos e impossibilia. Já no título, Pescoço Ladeado por Parafusos, temos alusão à obra Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, de Mary Shelley, publicada em 1818, que relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro, uma criatura criada a partir de partes do corpo de outros, já mortos, que são encaixadas por costuras e parafusos e acaba sendo conhecida pelo sobrenome de seu criador, não sendo o verdadeiro monstro do romance. No livro de Caran, a sua busca por um rosto e seus traços o levam a observar o pescoço de um homem que caminha na rua. A partir desse momento, o autor isola a cena de uma criança que brinca com uma criatura, que leva um parafuso em cada lado do pescoço e que pode ser ajeitado com chave inglesa, reforçando a associação a Mary Shelley. Em seu projeto de bestiário,
Caran, cercado de pescoços, é um caçador de rostos, que os observa meticulosamente para fazer a recolha de traços, nomes, sobrenomes, apelidos, eventos de guerra, números, etc., compondo o seu catálogo de bestas. No título, temos a junção da criança, do homem e da criatura, e ainda temos a noção de que o sujeito é dividido em partes e composto por mais de uma pessoa, além da capa do livro, que apresenta os diversos traços que compõem o indivíduo e que podem ser percebidos de diferentes formas, de diferentes pontos de vista e perspectivas excêntricas. O livro é dividido em seções, que se seguem em sequência, nomeadamente a seção do Jornal da Guerra contra os Taedos, a seção numerada, o projeto de bestiário, as anotações sobre os números, a introdução à geografia e elementos do etc., os provérbios taedos, onomatopeias, diversos retratos falados e um caderno de caligrafia. Na seção sobre as notas publicadas em jornal sobre a guerra contra os Taedos, inimigos fictícios, o jornalista faz comentários cômicos e um tanto satíricos sobre a guerra, por vezes caindo em contradições e criando o absurdo, fazendo jus à ausência de referências e ao absurdo percebidas no nonsense, além da precisão imprecisa e da transformação sem causa conhecida. A guerra contra os Taedos já durava 3 anos, quando chegou o emissário do Papa para nos informar que era pecado entrar em guerra contra os Taedos. Como não fomos nós que entramos em guerra contra os Taedos, mas os Taedos que declararam guerra contra nós, matamos o emissário do Papa. Ele não deu outra face, porque estava morto. Uma chuva de granizo caiu somente do nosso lado e fez muitos estragos. 2 generais dos Taedos queriam para si o crédito pelos estragos. Um dizia que fez a dança da chuva e provocou o granizo. O outro alegava que pediu chuva de granizo para Deus e foi atendido. Nós não ficamos sabendo como a história entre os generais acabou, porque os Taedos evitaram que os detalhes transpirassem. Só sei que um dos nossos principais generais usou o exemplo e fez as duas coisas, dança da chuva e pedido a Deus, mas não foi atendido com granizo. Os Taedos tiveram, porra, uma semana de sol. Muitos taeiros que nós matamos estavam bronzeadíssimos. Ouvi muitas críticas a respeito das minhas notas sobre a história da guerra contra os taeiros. Notas tomadas ao vivo, contrariando a ideia de que esse tipo de trabalho deve ser feito muitos anos depois dos acontecimentos, quando se pode, sem medo, distorcer o que aconteceu. Me diziam. Continuei assim mesmo, não se deixa para distorcer amanhã o que pode ser distorcido hoje. Recebi carta do mais respeitado historiador dos Taedos concordando comigo. Na seção dos provérbios taedos, temos diversas frases que não trazem um significado em um primeiro momento para quem as lê. Entretanto, isso revela que os taedos, enquanto diferentes e outros, têm outra língua e outra maneira de interpretar a linguagem que o narrador da guerra desconhece. O Borgrante cria o Treborpo à sua semelhança. Um consenque não vale um sonho. Andorinha que rometuou não volta mais. Bem prevo não tem chifre. Se grapa noturna deixa pegadas de catocrédio. Na seção de projetos de bestiário, há diversos excertos que focam em características específicas de sujeitos desconhecidos, estranhos, que formam uma colcha de retalhos de subjetividades anônimas, estrangeiras, e apenas exploradas pelos traços do rosto ou da personalidade. O gosto pelo riso extraordinário, aquele riso imenso de se dar no meio do palco, com uma única luz sobre quem ri, este era o gosto cultivado por Olavo. Em meio ao humor de um filme de Hitchcock, só faltava a luz única sobre ele na plateia da sala escura. Olavo não tinha controle sobre o próprio riso, pensava Vitória, que ria disso, sem controle, só fingindo que não ria quando anotava no diário como havia sido o dia com Olavo. Na seção das anotações sobre os números, temos uma série de jogos de palavras, expressões e frases cômicas, que envolvem números e equívocos com números,
e também associações livres dos traços que formam os números com o seu sentido e sua função na comunicação. Os números não são necessariamente numerados. A reputação dos números deve ser preservada com todas as letras. É a ausência de fim que deixa os números com ar oblíquo. Há um sem número de números. Um capítulo da história pode cair no esquecimento, mas nunca o número do capítulo. Fugir com o circo é começar do zero. A última letra da palavra zero é o próprio. Nos comentários sobre o etc., abreviatura de etc., expressão latina que significa e outras coisas, ou e assim por diante, e é usada para indicar que há mais itens em uma lista ou enumeração que não foram explicitamente mencionados, temos algumas repetições de frases já ditas em outras sessões, algumas observações acerca de temas tratados alhures e o pensamento circular. As regras do óbvio são as mesmas do medo. Ou não se trata de rosto, é apenas uma tatuagem logo acima do pescoço. Ou vai ou racha um nome, fé em Deus e pé na tábua também. A coroa de flores, ela pode ter outro nome e outro medo, coroa de espinhos. Na seção latim, onomatopeia de um espirro, temos alguns excertos que se referem a momentos explosivos, impulsivos, momentos de fuga do cotidiano e entrada em uma esfera caótica, momentos em que sujeitos desconhecidos, sem rostos e sem nomes, fazem o oposto do que devem fazer, não se comportam de acordo com a norma social. Meio a meio é uma forma de negócio, business deal, muito difundida nos países da língua de língua portuguesa, onde a colocação do pronome me parece que é uma questão de estado, do estado ou algo meio e meio inteiro. Desgraça pouca é bobagem e vice-versa. Fugir com o circo, destino final daquele sujeito, destino final é uma merda. Fugir com o circo, último capítulo para o sujeito até aqui, sem traços definidos para desenhar um rosto e escrever um nome. Fugindo neste momento com o circo, porra, ele some sem rosto e sem nome, a fuga perfeita. Abra os olhos. Alguém pode estar nesse momento fugindo com o circo. O que é fugir com o circo? Muita gente já deu respostas para essa pergunta, não sem fazer malabarismos para o convencimento. Eu não tenho uma resposta minha que me satisfaça, mas tenho a resposta de uma pessoa. A identidade deve, evidentemente, ser mantida em segredo. Ela já fugiu com o circo 17 vezes. Talvez a pessoa prefira que eu escreva 17 vezes em numeral. Numa delas, com a surpresa de descobrir que era a segunda vez que fugia com o mesmo circo. O que é fugir com o circo? E o grande fugitivo responde: fugir com o circo é um anacoluto. Fugir com o circo é efêmero para sempre, é escapulir feito um espirro. Essas citações trazem a ideia do efêmero para sempre, do passageiro que permanece, da perenidade do agora, da constância de uma fuga impulsiva, vertiginosa, frenética e lépida, que complementa a ideia do paradoxo de puro devir, do tornar-se ilimitado, em que se pode viver eternamente no devir, no ser um e ser o seu oposto ao mesmo tempo, para sempre, sem profundidade, ampliando essa extensão da frase do espirro até o fim. Na seção brrr, onomatopeia normalmente utilizada para designar o frio, talvez o frio de Rio do Sul, cidade natal de Caran, no sul do Brasil, somos levados ao Brasil, tanto pelo uso do nome do país, quanto pelo uso de expressões regionais, como caixa-pregos, expressão nordestina que significa algo muito distante de difícil acesso, como, por exemplo, Cafundó do Judas, outra expressão regional brasileira, de onde não havíamos saído semanticamente, para adentrarmos percepções e conotações tipicamente brasileiras e expressões que nos colocam no coração da nossa língua materna. Pensa-se na fuga com o circo como o capítulo de um romance de amor, ou um romance de capa e espada, com a impressão final que fugir com o circo é passar a perna na humanidade. Fugir com o circo é de bom tamanho. É começar do zero em caixa-pregos ou com a fundó do Judas. É deixar alguém com a pulga atrás da orelha, sem encher linguiça. Fugir com o circo, todo santo atrapalha. É uma barafunda, um bafafá, o diabo a quatro, é mão na roda, sofreguês de caderno.
Digo que vou comprar cigarros na esquina e fujo com o circo. Pico a mula, em dia de chuva, de canivete aberto, de olhos vendados. Na seção numerada, temos uma narrativa em níveis sobre identidade, rostos e nomes, que começa gradualmente falando sobre a escolha do prenome, para em seguida passar para a escolha do sobrenome, a escolha do apelido e os significados que podem estar associados a eles, para o fato de o rosto ter traços que o marcam, que o caracterizam, o individualizam e o aproximam do outro. A escolha do nome, que poderia ser Pedro, mas ele me dá algumas imagens que não me agradam. Roberto é um nome de quem nunca sai bem nas fotografias. Humberto, não, porque começa com H. João me parece um sujeito que sempre sai bem nas fotografias. Só. Guido ficaria bem se fosse num filme. Um rosto tem traços, dizem os desenhistas, e dizem isso também aqueles que encontram alguém parecido com o outro. Para tentar resolver esse dilema da identidade, é sugerida a busca pelo rosto em diversos lugares, como nos jornais e nas revistas. A saída pode ser procurar esse rosto em fotografias publicadas por jornais e revistas. Creio que se tratava de um presidente da República, não tenho certeza, não tem importância. O que vale são os traços do rosto e não os riscos da cara. Inesquecível a foto do rosto debaixo de um guarda-chuva. Os olhos do rosto estavam virados para cima na tentativa de olhar a chuva e ver somente um guarda-chuva pelo lado de dentro. Também é sugerida a busca de rostos no cinema, com os artigos que as pessoas usam passando a fazer parte do rosto. Os óculos, o cigarro nos dentes, as mãos nos cabelos. Também temos a menção da questão do enquadramento, do recorte da imagem e da lâmina fílmica que separa o indivíduo, o uno, em partes diferentes, em fragmentos incongruentes. Dennis Hopper, de óculos, aperta o cigarro com os dentes. A ponta com brasa e cinza se ergue. Ele passa as duas mãos pela cabeça, alisando os cabelos. Então eu posso colocar óculos na feição do personagem e descrever. Ele apertou o cigarro com os dentes. A formação de um rosto: um olho esquerdo, um olho direito, duas sobrancelhas, um nariz, um lábio superior, um lábio inferior, duas orelhas, uma face para a esquerda, uma face para a direita, uma testa, cabelos, pescoço, óculos, palavras e bigode, procurando um rosto nos filmes como quem resolve palavras cruzadas. A lâmina corta o olho, o rosto, o corpo inteiro, corta, divide, mas é inteiro. Em certo momento, a questão da fotografia no cinema e do jogo de luz e sombra passa a caracterizar também a questão do rosto, que fica parcialmente encoberto. Numa cena de ação em um interior, um dos personagens esbarra contra a lâmpada pendurada no teto. Ela começa a balançar. A sombra e a luz se revezam sobre o traço dos rostos dos personagens, iluminando a cena aos pedaços. A iluminação não permite um desenho exato dos rostos, em tensão, em pânico, etc., por causa da regularidade da lâmpada dançando. Como na mesma cena no interior do vagão de trem, numa estrada de muitos túneis, luz e sombra formando a indefinição dos rostos. Em outro momento, rostos são observados nos canais de televisão, em rostos que se alimentam, e o que as alimenta passa a fazer parte de quem se alimenta, nublando as fronteiras entre sujeito e coisa, aparato e aparência. Canal 2. Uma cara gorda ocupa todo o espaço. Está, não poderia ser nada diferente, comendo, e então a comida passa a fazer parte do desenho do rosto. A comida entra pela boca de maneira exagerada, porque é regra geral que gordo come em demasia e da maneira menos elegante possível. Mas o chavão tem um rosto onde um dos traços é nesse momento o pedaço de galinha que entra pela boca. O que está no ar? Um filme? Um programa humorístico? Uma aula de maneiras à mesa? Um debate sobre dieta alimentar? Um comercial de galinha? Nas histórias em quadrinhos, um gesto, como coçar o nariz, se torna importante e a coceira vira traço no rosto.
Porém, um gesto insignificante se transforma em importante, com a descoberta dos traços que desenham a coceira no nariz. Um rosto onde a coceira fica exposta como uma ruga, barba ou nariz. A coceira como órgão do rosto. A coceira toma conta do rosto e vira máscara. Os gestos de coçar a máscara nos movimentos dos traços do rosto. A coceira ocultando a fisionomia, escondendo a identidade, sonegando informações. É o capítulo em que se sente coceira na identidade. No teatro, rostos são observados da primeira fila, com tetos dissimulados e telhas abstraídas. No show de rock, rostos são observados durante o canto, com irregularidade e movimentos febris. Por vezes, é um cachimbo que causa o traço torto do lábio, mesmo com o auxílio da sopa de letrinhas. No ônibus, rostos são observados em cada centímetro do perímetro, com orelhas fictícias e orelhas observadas. Nos quadros de um museu, rostos são observados em quadros, em obras de arte e em quem as contempla, e um autorretrato inesperado chama a atenção do distraído. Até que o autorretrato passa a vida e anda pelas ruas e, desautomatizando o olhar, faz brotar a infância da linguagem e nos revela o sujeito-chave dessa trajetória por rostos, pescoços e identidades. Na seção intitulada Esclarecimento, a questão do nome é retomada, além da semelhança dos diferentes. Na seção Retrato Falado, número 14, se dá um estudo de observação entre as várias possíveis configurações de um rosto. Nele, todo mundo ria. Era um, mas continha todo mundo, e seus olhos permaneciam os mesmos durante toda a vida. Finalmente, na seção Caderno de Caligrafia, os traços que formam o indivíduo começam a se mostrar, inicialmente por uma série de medos de chuva e bicicleta, e traços do rosto, da identidade, da trajetória. Em um segundo momento, a questão dos conflitos humanos e como esses afetam o indivíduo é apresentada por um questionamento aparentemente inócuo a princípio. Quem é culpado pelo calo? O sapato ou o pé? Quem tem calo no pé esquerdo duvida de quem? Do sapato ou do pé? Ou do pé direito? Aquele que finge inocência. Dúvida maior tem o descalço, portadores de calo. Nenhum portador de calo é igual ao outro. A única identidade entre eles é Godot, a espera, o trocadilho. Godot, o amuleto, a bengala, o guarda-chuva com goteiras. Até que alguém anuncia: Godot não vem mais. Que festa! Até ponto de exclamação, o espanto gráfico. O sinal como um número dramático, rubrica teatral para uma comédia de erros ou um drama de medos. E por fim, a questão da identidade e da alteridade se configura em um personagem sem rosto, personagem mascarado. Medo de medo. Era uma vez um personagem desenhado pelos seus medos. Máscara com todos os espaços ocupados por medos. Outros livros e peças de Caran, citados en passant nesse livro, mas que trazem temáticas e abordagens semelhantes, são Jornal da Guerra contra os Taedos, Fontes Murmurantes, Cebola, Sexta-feira da Semana Passada, Sujeito Oculto, O Impostor no Baile de Máscaras e a peça Doce Primavera. Presente no livro, meia dúzia de criaturas gritando no palco. Por outro lado, Gustav Verbeek foi um ilustrador e cartunista americano e holandês, mais conhecido por suas charges do início do século XX, que contavam com jogos de palavras e storytelling visual. No livro de Gustav Verbeek, intitulado The Upside Down World of Gustav Verbeek, selecionamos alguns excertos para discussão e análise que ilustram um recorte teórico e a leitura comparada com a obra de Manuel Carlos Caran. Na tirinha The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffero, An Old Story with a New Ending, temos que a senhora Lovekins corre na direção do velho Muffero e grita lobo, lobo, mas quando a Alice salta e olha em todas as direções,
Ela ri e diz que era apenas uma piada. Então, ele deita novamente no feno e a senhora corre ao redor do campo, feliz e satisfeita que conseguiu pregar uma peça inteligente como essa. Ela anda bastante até ficar bem longe dele, e um lobo de verdade se aproxima dela e a ataca. Novamente ela grita, enquanto retorna ao feno e ao Sr. Muffero. Nesse momento, ele ouve seus gritos, mas acredita que ela está tentando enganá-lo e decide se esconder debaixo do feno para fazer uma pegadinha com ela. A Sra. Lufkins se assusta ao perceber que seus gritos apenas atraem mais lobos, que a seguem até o palheiro. Ela entra em desespero quando não encontra seu protetor, mas de repente ela pisa em algo. É Muffero que agora consegue escutar os lobos. Ele os ataca e os lobos fogem, mas Muffero continua a perseguição. Enquanto isso, a senhora se esconde no feno. O velho Muffero captura o último lobo e o joga no rio, ordenando que a senhora o siga rapidamente, fazendo um caminho em linha reta para casa e, infelizmente para Lufkins, para o depósito de lenha. Nessa tirinha, assim como nas demais tirinhas de Verbeck, podemos ver que o velho Muffero se transforma em Sra. Lufkins se for invertido. No começo da história, temos o velho Muffero com seu bigode, seu chapéu e sua barba. Quando a tirinha é invertida, temos a Sra. Lufkins com seu vestido amarelo, seu cabelo e seu chapéu com enfeites azuis. No primeiro quadrinho, temos a senhora chegando e assustando o velho, mas no último quadrinho, temos os dois juntos voltando para casa, com o velho mostrando o caminho a ela. Os quadrinhos 5 e 6, que mostram a senhora sendo perseguida e atacada, são depois transformados em sua fuga e na investida do velho Muffero contra os lobos, que passam a fugir dele. Nessa tirinha e em muitas outras de Verbeck, a identidade, a alteridade, as características que nos marcam, que nos aproximam e nos distanciam, dependem de uma inversão de página para serem desconstruídas e reconstruídas. Nas tirinhas A Fish Story, A Story of Narrow Escapes, The Danger of Having an Idea, An Impromptu Clam Bake, The Object Lesson for the Little Lady e The Horrors of War. As oposições são entidades duplas, que mudam porque permanecem. Os opostos são definidos em termos de sua diferença. Com a união de opostos, temos o puro devir, o tornar-se ilimitado. Com a linguagem, estabelecendo e ultrapassando os limites, com excesso de sentido e ausência de sentido. E paradoxos que se comunicam sem nunca perder sua diferença. Nesse gabinete de curiosidades, Nonsense, de Verbeck e Caran, personagens e ambientações são instâncias efêmeras, eternas e verbo-voco-visuais que sofrem transformações sem causa conhecida. São fragmentadas, habitam uma precisão imprecisa, têm referências relativas, há diversas armadilhas de certezas, e o objetivo final é organizar o conhecimento e reafirmar a experiência pura na língua da vivência do eu-tu em alteridade permanente. Muito obrigada.